Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Vamos esperar uns minutinhos vocês irem entrando aqui. Boa noite, Jean. Boa noite a todos que estão entrando agora. A gente não recebe o nomezinho de todos aqui, mas sejam todos bem-vindos. Boa noite, Paty, Anthony. Bem-vindos. Já vou colocando nossa convidada aqui na tela. Juliana, tá me ouvindo agora? A gente fez um teste agora há pouco, a Juliana não estava nos ouvindo. Boa noite, Nani. Oi, Júlia, boa noite. Oi, Lu, boa noite. Lu, obrigada por topar o convite de estar aqui com a gente Imagina. de novo. É a terceira vez, não é, Lu? Sim, eu que agradeço, meu Deus, me sinto muito honrada, Júlia. Já é veterana do nosso Evangelho no Lar aqui, então. Quase. Pessoal, bem-vindos. Hoje a gente vai fazer a leitura, a gente segue no capítulo 12, que a gente já estava, que é Amai os vossos inimigos. Hoje é, então, o capítulo 12, item 9, que se chama A Vingança. E eu já adianto para aqueles que acham que não praticam mais a vingança, que a gente vai concluir hoje que a gente ainda pratica a vingança, né, Lu? Eu cheguei a essa Sim, conclusão, pelo menos. sim. Pessoal, a gente sempre gosta, antes de começar, de relembrar. Relembrar algumas coisas bem brevemente. A gente faz o evangelho aqui da Associação Espírita Fé e Caridade para divulgar a importância do evangelho no lar. Então, além dos domingos, às 8 horas aqui conosco, o convite é que vocês também façam o Evangelho no Lar na casa de vocês. Outro dia, em um outro horário, não importa se é sozinho, se é acompanhado, o importante é fazer, é começar esse movimento. Para aqueles que estão chegando pela primeira vez hoje, a gente segue o modelo que Jesus ensinou, faz uma prece de abertura, lê um itemzinho do Evangelho aqui, segundo o Espiritismo, ou uma outra obra edificante, comentários, conversa a respeito e uma prece de encerramento. Não tem muito segredo. O importante é ser simples, é ser breve e sempre lembrar da água, deixar um copinho, uma garrafa de água frutificada junto de nós que os espíritos amigos usam para nos auxiliar. Dito isto, Lu, você quer fazer a nossa prece de abertura? Ai, meu Deus, Júlia, será? Quer fazer de encerramento, então? Então eu faço encerramento. Pode ser? Então tá bom. Boa noite, todo mundo que está entrando agora. Vou convidar vocês, então, para a gente fazer essa prece de abertura. Quem se sentir confortável fechando os olhos, fiquem à vontade. Vamos pensar em Jesus, sorridente à nossa frente, de braços abertos, nos convidando a seguir seu evangelho, a viver com ele. Possamos abrir agora a porta das nossas casas para o nosso mestre amigo e também as portas dos nossos corações. Que estes breves minutos possam ser de muito aprendizado e que a gente possa lembrar de tudo aquilo que a gente conversa hoje nessa semana que se inicia. Que assim seja. Boa noite aos amigos, então, que estão entrando agora. Se quiserem nos acompanhar, é no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 9, A Vingança. Antes de começar, eu esqueci de apresentar a Lu. Desculpa, Lu, fui falar que tu é veterana, nem te apresentei, né? Mas sempre cabe uma apresentação. A Lu, ela é trabalhadora lá de Brusque. Conheço a Lu da época que eu me evangelizei com a Lu em Brusque, na Casa Espírita Eurípides Barçanufo. A Lu participa dos trabalhos lá junto com a Marlete, que já esteve aqui conosco também, né, Lu? Então, Lu, bem-vinda e obrigada mais uma vez por ter topado o convite. Muito obrigada, querida. Vou começar a leitura aqui. Eu não vou ler tudo, vou deixar um pouquinho mais de tempo para a gente ir conversando aqui. Quem está aí acompanhando de casa, se quiser ir comentando também, sempre é muito bom. Mas eu vou ler uns pedaços. A vingança. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É como um duelo.
um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sobre cujos guantes se debatia a humanidade no começo da era cristã. Razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo: perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Eu vou parar por aqui, mas essa mensagem é do espírito chamado Júlio Olivier, de 1862. A gente sempre gosta de lembrar como é atual ainda. Essas mensagens de tanto tempo atrás é atual nos dias de hoje. Lu, eu brinquei, né? Que no início se a gente acha que não se vinga mais, no final, pelo menos eu saí do estudo assim pensando, putz, eu ainda tenho um sentimento sim de vingança dentro de mim. Mas vamos chegar lá, né? Pra gente chegar lá, a gente precisa conversar um pouquinho mais. Lu, o que te chamou a atenção nesse tema? Me chamou a atenção, Julia, exatamente o que tu acabaste de falar. Como é contemporâneo, né, esse assunto. Bom, foi escrito essa mensagem, né? Então, é de Júlio Olivier, lá em 1862, que era um homem de ciência, era um biólogo, um botânico, um microbiologista, que depois vem dar... Então, assim, alguém de ciência que tem um conhecimento de ciência que, como espírito, vem dar uma comunicação que é plenamente de cunho moral. E quando a gente pensa, né, e o que está dito aqui é que a vingança, ela denota duas coisas. Uma, quando a gente fala individualmente do que tu acabou de falar, o quanto a gente conserva esse sentimento como indivíduo. E coletivamente, que cada indivíduo que conserva esse sentimento, todo mundo junto, isso gera também coletivamente um atraso. Porque uma coisa sou eu sozinha me, né, mantendo e fermentando esse sentimento. Agora, imagina todos nós juntos fermentando o sentimento de vingança. Portanto, tem consequência tanto para o indivíduo quanto para o coletivo. Tudo, né, Lu, que a gente vê no coletivo é um reflexo do nosso interior. Não adianta culpar o outro. Que até Exatamente. pode ser que uma coisa ou outra a gente já não carregue mais com a gente, mas tem outras que a gente ainda carrega. E a Exatamente. sociedade é o reflexo disso. Por isso que a gente vê tanta guerra, tanta falta de paz que a gente tanto se lamenta, né, Lu? Meu Deus, aonde o mundo vai parar? As coisas só pioram, o ser humano não evolui. A gente ouve tanto isso, é um reflexo do nosso coração. Então, acho que a reflexão de hoje, né, Lu, é como que tá dentro de cada um de nós esse assunto de hoje, né? Exato, exato. E antes de a gente apontar de dedo em risco o lado de fora, por isso, Júlia, a tua provocação de que quando a gente para e pensa, nós ainda somos vingativos, é exatamente isso. Porque a gente costuma olhar para fora e ver, meu Deus, que mundo violento, meu Deus, quanta vingança. Mas, e aqui ao longo da mensagem, Júlio Oliveira vai mostrando isso, o sentimento de vingança, ele tem dois grandes parceiros. Um é justamente a falsidade e o outro a torpeza, isso é um sentimento vil, porque ninguém, quer dizer, ninguém não, vírgula, a maioria não diz abertamente eu sou vingativo. Não, as pessoas, né, fazem poses e costumes como se não fossem, mas a gente nutre ainda esses sentimentos. E o que acontece? Como a gente não consegue admitir nem para nós que nós temos o sentimento de vingança, a gente vai fermentando e nutrindo o sentimento e começa a imaginar, começa a cultuar esse sentimento, né, em silêncio. E aí é que vem a vileza do sentimento. Porque eu não admito nem para mim, mas eu fico mancomunando ideias de como me vingar. E, oportunamente, surgindo a primeira oportunidade, eu me vingo. Então, eu não admito, mas eu me valho disso. Ou ainda, eu não me vingo,
assim, não uso uma força física para a execução do sentimento de vingança, mas eu vou distribuindo veneno aos pouquinhos. Eu falo para a Júlia que o fulano de tal não sei o quê. Eu falo para a Maria que o fulano de tal não sei o quê. E vou desfazendo, vou envenenando, né, aos poucos, aquela pessoa que é o objeto da minha vingança. E quando ela, então, reencontra com a Júlia, reencontra com a Maria, ela sente uma frieza, uma estranheza no comportamento das pessoas e ela não entende por quê. O porquê disso é porque eu, por vingança, espalhei veneno no caminho dessa pessoa, como uma forma de me vingar. Mas eu não admito que eu sou vingativa. Imagina, né? Ô, Lu, foi por isso que eu falei que no final a gente ia chegar nessa conclusão. É um exemplo. Eu até anotei aqui que eu fui pensando, né? E, gente, tudo isso aqui eu faço também. Não me orgulho. Mas a gente faz, e é por isso que eu decidi trazer, porque é só reconhecendo o que a gente faz, né, Lu, que a gente vai conseguir parar. Às vezes a gente vai pensar e não vai mais fazer. A gente vai ficar pensando sem fazer por uns bons anos, às vezes, mas depois a gente para de pensar. Mas o que Exato. eu anotei, né? Falar mal pros outros, esse aí não tem, acho que ninguém aqui escapa, né? A gente faz, a gente vai fazendo e depois nem se apercebe mais, vira um hábito esse falar mal pros outros, porque a gente se sente no direito, né, Lu? A pessoa me prejudicou de alguma forma, então eu posso expor ela pros Exato. outros, né? Posso, Exato. posso, mas devo? Aí que tá Aí que tá a pergunta, né? O que mais que eu coloquei na minha listinha? Desejar o mal. Às vezes a gente não faz mais o mal. Não faço mais o mal, mas a gente deseja. Ah, mas ou se a gente não deseja, Lu, se acontece o mal para essa pessoa, a gente fica feliz. Se sente vingado. Esse é o Se termo. sente vingado. Ah, aí, ó. Claro, né? A pessoa que vive fazendo mal para os outros, uma hora vai se dar mal. E a gente Exato. fica feliz com isso. Exato. E às vezes a gente não faz nada disso, mas a gente fica pensando, que é o que você comentou, né, Lu? Cultiva o pensamento. Tem uma ideia, não vai fazer, mas fica alimentando esse pensamento de vingança. Tudo isso é ser vingativo. Exato. Eu sou vingativa, então o que que eu posso fazer, né, Lu? Pra não. Porque a gente ainda vai sentir isso, a gente ainda vai pensar. É humano. É humano. É próprio Mas do nosso estágio evolutivo. Perfeito. E daí eu trouxe aqui uma frase de Emmanuel que começa bem assim, o tu acabou de falar. Amar ao inimigo no nosso estágio evolutivo é não nos sentirmos felizes quando esse inimigo estiver recolhendo da vida, através da dor, aquilo que semeou. E se a gente ainda não consegue não ficar feliz, que a gente lembre de Jesus, né, Luz, lá na cruz, que falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Se a gente começar a exercitar isso, né, Lud, ele não sabe o que está fazendo, é uma pessoa que está com dor, está sofrendo, porque ninguém em sã consciência, né, Lu, faz o mal para o outro. Se alguém faz o mal é porque está primeiro sofrendo, está com Exato, alguma exato. dor. E assim, né, Julia, tem duas questões importantes ainda a serem ditas aqui. Se a gente nutrir o sentimento, bom, primeiro que a gente não tinha consciência. Tendo consciência, nós não podemos nos diminuir porque a gente ainda é assim, porque isso é orgulho. Se eu acho que agora eu vou me enforcar no pé de cebolinha porque eu descobri que eu sou vingativa. Ao fazer isso, eu estou dando força para o orgulho, porque eu me acho a perfeita. Eu sou irretocável. E não é bem verdade, né? Nós somos falíveis e estamos a caminho da perfeição. Por isso, Jesus atendeu aos pequeninos. Somos nós os pequeninos, aqueles equivocados ainda. Então, admitindo as nossas falhas, o que temos que fazer? Cada vez que somos tomados, e somos tomados inúmeras vezes pelo sentimento de vingança, nós temos que elevar a sintonia, procurar outra sintonia através da prece, boas músicas, porque, gente, vamos combinar, né? Quando a nossa cabeça está bem avacalhada, a gente não consegue nem fazer uma prece. Começa no Pai Nosso, acabar no parabéns para você. Não consegue, né? Quando está muito turvado o pensamento, a gente não consegue. Daí a riqueza de uma leitura edificante, de uma frase edificante como essa dita por ti, Júlia, das músicas que têm um padrão mais elevado. Elas nos tiram dessa bolha de sentimento ruim
Por quê? Quando a gente está embebido do sentimento ruim, nutrindo esses pensamentos, nada mais fazemos do que o duelo. A gente duela em pensamento. A gente se vincula àquele que a gente não gosta e a gente não consegue mais largar, porque essa pessoa almoça com a gente, essa pessoa ou essa circunstância almoça com a gente, toma banho com a gente, passeia com a gente, dorme com a gente, ou melhor, a gente não dorme por causa da circunstância, porque passa todo o tempo duelando mentalmente com a situação. Então, o duelo ainda é presente na nossa vida, não mais o duelo de armas, não mais o duelo combatido pela lei. Um parênteses agora, só por curiosidade, Júlia. No Brasil, o Código Brasileiro, o Código Penal Brasileiro, previa as questões de duelo. Em 1977, olha como é recente, é que caiu do Código Penal Brasileiro as questões de duelo. Então, vejam, o duelo é muito mais perto do que a gente pensa, mas o duelo mental, isso a lei não diz. A lei que prevê isso é a lei moral, é a lei do amor. Então, a gente ainda duela mentalmente. E ao duelar mentalmente, nos vinculamos àquele que é objeto da nossa vingança, do nosso ódio. Perfeito, Lu. A tua fala até deu um gancho aqui com o comentário da Beth. A Beth colocou assim, ó: querer que a justiça seja feita é vingança ou ter pela justiça o reparo do mal que a pessoa fez? É uma dúvida, né? Será que é Sim. vingança você querer que a justiça seja feita? Lu, vou dar a minha opinião aí, a minha interpretação, né? Nem opinião, né? Você traz a sua. A gente tem que buscar a justiça do mundo. Temos que ir atrás, ela existe para a ordem, né, Lu? Para a evolução, para o progresso, e ela é importante. Sim. Só que quantas coisas na vida, no dia a dia, não está coberta por essa justiça do mundo? E as coisas que não estão? A gente vai se vingar para fazer a justiça? E a justiça de Deus? A gente confia em Deus? A gente confia que Ele é justo? Né? Então a gente tem que confiar nessa justiça também. Mas também temos que buscar a justiça do mundo. E aí eu trago uma provocação. A gente tem que buscar a justiça do mundo, mas a gente vai buscar essa justiça do mundo com a raiva, com o ódio, com a vingança por trás, ou a justiça para a pessoa aprender, para ela crescer, para ela reparar o mal, né? Tudo, no fim das contas, né, Lu, é o que a gente carrega dentro do coração. Por isso que é entre nós e Deus. Sempre, Perfeito, né? perfeito, Júlia. E acho que, só para colaborar com o que tu disseste agora, trago um exemplo prático da justiça brasileira. A justiça brasileira, o Código Penal brasileiro, que é de 1940, previa o feminicídio. Quer dizer, não era feminicídio, o nome era o crime, cadê aqui? Crime de honra, ou legítima defesa da honra. O homem era isento da sua responsabilidade se ele matasse a esposa adúltera. Isso era previsto como código de honra, como crime de honra ou crime de legítima defesa. Efetivamente, isso saiu do nosso Código Penal em 2023. Quer dizer, já há muito tempo já vinha se discutindo, mas até que chegou no Supremo Tribunal, e em 2023, efetivamente, esse argumento não existe mais. Isso não é uma alegação legal. E aí entra exatamente essa discussão que está tendo aqui. Do ponto de vista legal, até naquela época, na época que se pensou o Código Penal brasileiro, era legal, era legítimo do ponto de vista da lei. Mas jamais, em tempo nenhum, homicídio foi moral. Não é moral tirar a vida do outro. Se todos somos filhos do mesmo Pai, se conceber um ser é divino, quem sou eu para tirar a vida do outro? Então, nesse sentido, em nenhum momento, em tempo nenhum, e quando acontece um homicídio e nós nos valemos da justiça humana, né? Para que seja feita a justiça perante os homens, ela não alcança a questão moral, porque quem nos garante que aquele que o fez já não está desde aquele ato terrível sofrendo ali as questões morais, né? Então, quando sim chega ao final do processo, que tem a detenção e tal, a gente se sente vingado, mas esse vingado
não tem um alcance moral, né? Então, uma coisa é a justiça legal e a gente sim tem que se valer dela, mas ela jamais terá o alcance da justiça divina, jamais. O Sabe comentou aquilo que a justiça não deve ser feita pelas nossas mãos, né? E a Emília lembrou que a justiça deve vir com misericórdia, sempre, Perfeito, perfeito. sempre, né? E, ô Lu, a tua fala me lembrou de uma história que tá lá no livro Contos desta e da Outra Vida. Foi Sim, inclusive a arte que a gente compartilhou convidando para o Evangelho. Gente, agora até uma novidade, a Carla, que é quem cuida do Instagram aqui da associação, ela sempre posta na semana, um pouquinho antes, uma frase convidando para o Evangelho. E sempre vai ter a ver com o tema, já vai ser um aquecimento para a gente ir pensando. E essa história está no livro Contos desta e da Outra Vida, do irmão X, que é uma história de Jesus com Pedro. Pedro estava indignado porque Tiago tinha morrido injustamente, acusaram ele, morreu, foi apedrejado. E Pedro voltou triste para casa, chorou, chorou, estava chorando, começou a rezar, aparece Jesus para Pedro. E aí Pedro conta tudo, né, daquele jeito bem Pedro de ser. Mas, mestre, o que será deles, de fulano, de ciclano, que fez isso, que fez aquilo? Ele era inocente. E aí Jesus vai respondendo: jamais amaldiçoes, Jorebe vai viver. Foge de condenar, Joaquim vai viver. Para todas as ponderações que Pedro ia trazendo de quem condenou Tiago, Jesus respondia: ele vai viver, e Pedro não estava entendendo nada, né? Do que Jesus estava falando. Aí Jesus finaliza falando assim: repito-te outra vez, que quem fere, ante a lei será também ferido, a lei de Deus. A quem pratica o mal, chega o horror do remorso, e o remorso voraz possui bastante fel para amargar a vida. Nunca te vingues, Pedro, porque os maus viverão, e basta-lhes viver para se alçarem à dor da sentença cruel que lavram contra eles mesmos. Só essa frase de Jesus aqui dá para ficar uma hora, né, Lu, conversando. com certeza. Mas Jesus trouxe aqui que viveremos, somos espíritos imortais, a justiça não acaba no aqui e o agora. Viveremos, todos nós viveremos para colher o que de bom plantamos e o que de mal plantamos. E eu achei interessante aquilo do remorso. A gente quer que o outro sofra porque nos fez sofrer. Porque fez alguém que a gente ama sofrer. A gente quer que ele sofra também. E a gente quer a justiça por isso normalmente. Não a pessoa aprender, ela Sim, sofrer, né? Mas o remorso é isso. Porque não vai ser Deus, né, Lu, que vai bater lá na porta da Lu e vai falar assim: Lu, agora você vai sofrer isso porque você fez aquilo, como se ele fosse um juiz. não, Deus não é assim. Deus quer o nosso bem. É a nossa própria consciência que vai trazer esse remorso, e é através disso que vamos sim sofrer, porque não é bom sentir remorso, todo mundo já sentiu com alguma coisa, e é através disso que começa esse processo de reparação, através do arrependimento, né, Lu? perfeito. E como a questão da consciência, né, como remorso, é justamente um processo íntimo, é um processo da consciência, desse não há paz. Porque não é uma coisa que a gente possa botar ali em cima da estante e agora eu vou sair sem remorso, eu vou dormir sem remorso. Não, não existe. Ele é constante, ele está presente todo o tempo. Então, exatamente por isso, nós temos que volto lá à ideia de vingança ou justiça. Quando nós queremos vingança e não justiça, é quando a gente ultrapassa os limites, né, do sentimento. Então, eu não quero só justiça, eu quero vingança, eu quero que se acabe a pessoa, né? E quando algo vem acontecer com aquela pessoa, que aí aplaca o meu sentimento de vingança, mas lá no fundo eu fico pensando, será que, né, deveria ser tanto? Ou eu mesmo me valho das minhas forças para fazer a justiça que eu acho necessária? Vem esse sentimento de remorso, de inquietação, de que não deveria ser assim. E disso, gente, é uma dor tão grande quanto a dor que gerou
o sentimento de vingança, porque é algo que não dá para expurgar de uma hora para outra. É onde, mais uma vez, a gente se vincula com aquele que é o objeto da nossa vingança, com aqueles, a situação que é objeto da nossa vingança. Por isso, sejamos honestos, nós somos encarnados, estamos no século XXI, com um mundo que está nos convidando todos os dias a duelar, seja mentalmente, seja digitando, né, nas redes sociais, seja falando e jogando, se saísse, se fosse balão de história em quadrinho, as nossas palavras sairiam com raios, assim, né? Quando a gente está cheio de ódio, cheio de raiva, querendo vingança. Só que ao fazê-lo, nós nutrimos em nós. Seria como eu bebesse fel querendo que a Júlia tivesse um mal-estar. Mas sou eu aqui do meu lado, que estou bebendo fel, que estou bebendo veneno, querendo matar a Júlia. Então, antes de alcançar a Júlia, com certeza, me alcança, me machuca, me maltrata, e sou eu que vou ter que conviver com essa dor. Então, esse é o sentido de vingança e justiça, esse é o sentido de eles vivem, a Júlia vai continuar vivendo. O melhor para a Júlia é viver. Se eu quero que ela morra para me vingar, mas se ela viver, a maturidade, a vida e o tempo vai chegar para ela. E no dia que ela amadurecer e viver aquilo que me causou, então, o desconforto, ela vai pensar. Ela cresce e eu cresço também, porque não fui eu o agente da vingança. É nesse sentido que Jesus fala. Eles vivem, eles vivem, eles vivem. Porque a melhor forma é viver, seja nessa ou em outras oportunidades. Mas viver nos traz muitas coisas. As consequências dos nossos atos, né? Lu, vou aproveitar a tua fala, mais uma vez, está linkando com a minha próxima fala, tá? É, é uma chamada de atenção, gente, porque me chamou a atenção e porque é um lembrete importante, não é uma chamada de atenção minha, é uma chamada que está lá na Revista Espírita, de agosto de 1862. A Lu falou sobre esse elo, que é a vingança, que esse ódio, que ele vai criando entre a gente e outra pessoa ou outras pessoas. E fala assim lá na Revista Espírita que a vingança, né? A vingança é como seus irmãos, o rancor, o ódio, o ciúme, filhos do orgulho, o meio de que se servem os espíritos das trevas para atrair a si aqueles que receiam lhes escapem. É o mais infalível instrumento de perdição posto nas mãos dos homens. Olha, me chamou a atenção porque eu achei forte, né, Lu? Muito. A vingança é o mais infalível, não fale, instrumento de perdição. Então, ó, pensamento de vingança é perdição na certa. E esses espíritos das trevas, como coloca aqui, espíritos menos esclarecidos, vão se desencarnados já vão se usar da vingança, desse sentimento que eles não colocam na nossa cabeça, é a gente que alimenta, eles se usam disso para nos atrair até eles. Às vezes não é nem só a gente com o causador do mal, né, Lu? Esse com certeza. Mas ainda tem outros elos que vão se criando pelo sentimento de vingança. Então fica essa atenção para nessa semana, né, Lu, a gente cuidar desse sentimento de vingança pensando nisso tudo, no tudo que acarreta para nós, primeiramente. Exatamente, Julia. E assim, e tomar cuidado exatamente nesse sentido de não querer achar que a gente não vai ser em algum momento picado por esse sentimento, né? É normal, ele vai acontecer. O que não pode é ser nutrido. Só cresce a planta que é mantida com água, né, com rega, com sol. Se a gente não nutrir, ela morre. Então, a questão é não nutrir esse sentimento, buscar a sintonia maior. E aqui tem uma pergunta: que sentimento tem por trás da vingança, que tu já falaste, que exatamente ela é uma filha dileta do orgulho. Por quê? Geralmente, quando a gente é picado pelo sentimento de vingança, é porque nós achamos que fomos violados no nosso direito, no que nos possuía, no que era nosso. Alguém tirou de mim aquilo que era meu, alguém lesou a minha imagem, alguém. Então,
Em última instância, ela é uma filha dileta do orgulho, do egoísmo, aqueles dois grandes males já ditos por Jesus. Então é isso. Não nos enganar e achar que a gente não é orgulhoso ou que a gente não é egoísta, nós somos. Mas nem por isso precisamos nutrir o sentimento de vingança. Ô Lu, a gente sempre deixa no final do evangelho uma tarefinha para a semana. A gente sempre tenta, né? Eu acho, o que que tu acha? Para essa semana, a gente vai ter o pensamento de vingança. E lembrando, né? Falar mal da pessoa para os outros é um sentimento de vingança. Desejar o mal, ficar feliz com o mal que acontece, pensar é tudo vingança. Então, quando acontecer, que a gente lembre de fazer o que a Lu comentou. Faz uma prece. Se tá com tanta raiva que não consegue fazer uma prece, lê um trechinho do evangelho. Não conseguiu ler também? Bota uma música. A música sempre salva, né, Lu? Você comentou da música, a gente bota a música e sai cantando. Depois de duas músicas, a gente já tá cantando, dançando, já esqueceu. Então, acho que essa pode ser a tarefinha da semana. Quando vier sentimentos de vingança, que a gente faça o movimento oposto, que a gente não regue a vingança, que a gente regue o amor. Às vezes, não o amor por aquela pessoa ainda, né, Lu? Mas o amor por Jesus, por já querer seguir com ele, né? Então que a gente possa fazer esse exercício. Eu comecei já hoje, Lu. É sempre assim, né? Quando Sempre. é o tema pra gente, a gente já começa antes, né? Com Já certeza. comecei essa tarefa. Com certeza, Júlia. Eu comecei quando tu me convidaste. Já comecei a pensar, meu Deus, Convidei um tempo coisa. atrás, desculpa, convidei muito antes. Não, na hora de começar a pensar a respeito. Ô, Lu, a Fabi também colocou aqui que procurar um coração amigo também ajuda na hora Perfeito, desses sentimentos. Bem lembrado, perfeito, Fabi. perfeito. Porque compartilhar com o outro o nosso sentimento também permite que o outro nos mostre outro ponto de vista. E a Júlia falou em regar, né? Regar o que é bom e amar a Jesus como antídoto da vingança. Amar a Jesus e amar a si mesmo. Porque se a gente se amar, a gente vai entender que esse é um sentimento deletério. Ele nos faz mal. Antes de fazer mal para qualquer um, faz mal para a gente, né? Bem lembrado. Lu, obrigada mais uma vez Meu pela Deus, conversa. É meu sempre Deus, muito eu bom estar agradeço, contigo. Júlia. É um medicamento para a alma, essa conversa. É para todos nós. Lu, faz a prece final agora. Sim, senhora, vamos lá. Obrigada. Como disse a Júlia, habitualmente nós fechamos os nossos olhos, mas fica a critério de cada um. Desde que o coração esteja aberto, está tudo certo. Pai misericordioso, como somos gratos por tantos ensinos que nos permites. Como somos gratos por essa oportunidade, Senhor, de aprendizado. Estarmos no mundo, neste momento, neste mundo, nesta escola, nesse momento onde somos convidados diariamente a nos amarmos, a amarmos os ensinos do Mestre e conseguirmos transitar por tantos sentimentos, buscando sempre a tua luz. Fica conosco, amigo Jesus. Seja, sobretudo, por todos aqueles que vêm à nossa mente nesse momento, mas, sobretudo, sobre aqueles que ainda entendemos como os nossos inimigos e que, porventura, ainda sentimos sentimentos de vingança. Que a tua luz, o teu amparo seja por todos. Assim seja. Assim seja. Obrigada, Lu. E, Obrigada. pessoal, boa semana. A gente espera vocês domingo que vem de novo aqui. Tchau, Tchau, tudo de tchau. bom. Beijo.